E aí pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao canal Universo Filosófico. Eu sou o professor Jackson Freitas e hoje a gente vai falar sobre Epicuro, Carta a Meneceu, ou se você preferir, Carta sobre a Felicidade. Se você ainda não me conhece, caiu aqui de paraquedas, né? Eu também sou escritor. Eu tenho um livro chamado O Amor Segundo os Filósofos Gregos. Você pode adquirir comigo tanto lá no Instagram como você pode ir no site da Amazon e conseguir por lá também. Pessoal, então é isso. Hoje a gente vai analisar essa obra. Deixa eu colocar aqui o slide, né? A gente vai analisar aqui a obra Carta a Meneceu. Essa cartazinha aqui, ó. Um livrozinho pequenininho, curto, bem fininho, mas cheio de sabedoria, né? Cheio de ensinamentos. Então, é um livro curto, é uma carta pequena ali, você em um dia você lê essa carta do Epicuro. É um livro fácil de você ler, né? Não é um livro de filosofia complicado que você tem que ir atrás de dicionário filosófico, né? Não, é um livro simples, cheio de ensinamentos, como eu já falei, e muito atual. Vai fazer você pensar muito sobre a tua vida, sobre as tuas escolhas, sobre o seu dia a dia. Então, Carta sobre a Felicidade do Epicuro é quase que uma parada obrigatória, né, na filosofia. Então vamos lá, galera. Como é que a gente vai fazer a nossa aula de hoje, né? Então a gente vai passar aqui pela introdução. A gente vai fazer a introdução sobre o Epicuro, quem foi o Epicuro, um pouco da doutrina aí do Epicuro, um pouco do resumo, né? A importância sobre a Carta da Felicidade, que eu já falei um pouco aqui, mas vou falar mais um pouco. Segundo tópico, Carta sobre a Felicidade amanheceu. E aqui a gente já entra realmente na carta, falando as principais ideias e reflexões. E terceiro, a gente vai ver aí como o Epicuro ele é cobrado nas questões de vestibular, principalmente no vestibular aí do Enem, tá bom? Então vamos começar aqui, né? Primeiro tópico, né? Introdução. Então deixa eu passar aqui o nosso slide. Pessoal, quem foi o Epicuro? Não, o Epicuro ele nasceu aí por volta de 341 a.C. na ilha de Samos. A ilha de Pitágoras, né? A gente chama Pitágoras de Samos. Pois bem, então nós temos aí também o Epicuro de Samos. Ele ostentou também a cidadania ateniense, que ele herdou do pai dele. Teve uma grande influência, né, aí dos estudos platônicos até os 18 anos. E sobre o Jardim de Epicuro, em 306, ele adquire uma ampla casa contendo um grande jardim. Ele funda a sua escola de filosofia nessa casa, né? E ficou muito conhecida essa casa dele, né, como o Jardim de Epicuro. Então vamos falar mais aqui sobre o Jardim de Epicuro, né, pessoal? Esse jardim, né, cultivava-se ali uma autêntica comunidade, onde o mestre, né, os discípulos viviam de maneira quase que ascética ali. Ou seja, o que é uma coisa ascética, né, como o próprio livro coloca aqui, né? É uma prática disciplinar rigorosa, né, uma autodisciplina, muitas das vezes renunciando certos prazeres físicos, desejos materiais, confortos mudanos, né, consumindo apenas, dizem, né, que eles consumiam apenas hortaliças e o que eles próprios cultivavam, as quais eles acrescentavam ali às vezes pão, água ou ainda queijo em ocasiões especiais, né? Então aí é muito interessante aí a maneira que eles viviam. Vamos lá, né, pessoal? Sobre a importância da carta sobre a felicidade. Ao lado da Carta da Felicidade, nós temos aí a carta que ele escreveu para o Heródoto, Carta a Heródoto, que trata da física atômica. Nós temos também a carta de Pítocles, que trata sobre os fenômenos celestes. E a carta Meneceu, que é a que a gente vai ver hoje, né? Conhecida também como a Carta sobre a Felicidade, que tem como maior proposta, pessoal, justamente refletir sobre a conduta humana, né? Ele vai falar sobre a importância da filosofia, logo no começo da carta. Ele vai falar sobre a existência dos deuses, sobre o medo da morte, sobre a questão da temperança, né? Só vai falar sobre prazer, sofrimento, fala sobre destino, liberdade. Então, sobre futuro, né? Sobre pensar no futuro. Então, é uma carta pequena, como eu falei, mas rica em reflexão, em sabedoria, que faz a gente refletir mesmo. Por isso que é um clássico, né? Dito isso, a gente passa aqui para o nosso segundo tópico da aula, que a gente já entra agora aqui na carta sobre a felicidade, a carta Ameneceu. Então vamos lá, deixa eu passar aqui o slide aqui. Então vamos lá. Início da carta. Pessoal, no início da carta, o Epicuro ele já começa falando sobre a importância da filosofia na vida do ser humano. Quer ele seja jovem, quer ele seja velho, né? Enfim, o ato de filosofar para Epicuro é essencial para alcançar a saúde do espírito e para ser feliz. No início da carta ele já deixa isso muito claro, né? No entanto, não é só filosofar, né? Ele adverte a Meneceu, que é para quem ele escreve, né? É preciso praticar, é preciso praticar e cultivar o que se aprende para ter uma vida feliz. Então, pessoal, isso nos faz lembrar aqui, né,
a frase socrática, né, também. Então, lembrando que o Epicuro ele teve aí suas influências platônicas, né? Então é claro que também ele teve influência do Sócrates. E o Sócrates falava algo parecido. Uma vida não examinada não vale a pena ser vivida. Ou seja, uma vida automática, uma vida que você não pensa sobre as suas ações, sobre as suas escolhas, sobre o teu momento presente. No Epicuro vai falar muito isso na carta, a gente vai ver daqui a pouco. Viver o presente. Como é que a gente está vivendo o nosso presente? Então a gente tem que fazer essa examinação, né, das nossas próprias escolhas, da nossa própria vida, da nossa própria existência. Esse é o ato de filosofar, né? E assim a gente pode caminhar aí em busca da nossa felicidade, segundo o Epicuro. A gente também pode lembrar, pessoal, da passagem aqui da Alice, né? Que ela encontra o gato risonho. E ela pergunta pro gato risonho: olha, você pode me ajudar? E ele responde: posso sim. Aí ela fala: olha, para onde é que vai essa estrada? E o gato responde: para onde você quer ir? E ela fala: olha, não sei, eu tô perdida. E o gato, né? A frase filosófica aqui, né? Reflexão bem filosófica. Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Pessoal, é preciso refletir sobre as nossas escolhas, sobre os nossos caminhos, para onde a gente quer ir, para a gente poder viver melhor o nosso presente. Se você não sabe para onde você vai, como é que você vai fazer as melhores escolhas no momento presente? Das tuas ações, da tua moral, do que você acredita, não acredita. Então é preciso refletir para onde se vai, para viver também melhor aqui o momento presente. O Epicuro vai falar muito sobre isso e daqui a pouco a gente vai falar mais. E aí, pessoal, na página 21 da carta, ele fala o seguinte, o Epicuro: que ninguém hesite em se dedicar à filosofia, enquanto jovem, nem se canse de fazê-lo depois de velho, porque ninguém jamais é demasiado jovem ou demasiado velho para alcançar a saúde do espírito. Quem afirma que a hora de se dedicar à filosofia ainda não chegou, ou ainda ela já passou, é como se dissesse que ainda não chegou ou que já passou a hora de ser feliz. Portanto, cuidar das coisas que trazem a felicidade, já que estando esta presente, tudo temos, e sem ela, tudo fazemos para alcançá-la. Pratica e cultiva aqueles ensinamentos que sempre te transmiti, na certeza de que eles constituem os elementos fundamentais para uma vida feliz. Pessoal, então vamos lá. O próximo tópico aqui que a gente vai tratar é sobre a existência dos deuses, né? E aqui a gente entra num canto mais polêmico, né, da obra do Epicuro. Polêmico, mas a gente pode refletir bastante. Então, o que é que ele fala sobre a existência dos deuses? Ele fala que os deuses, eles realmente existem, de fato, mas não como os gregos comuns acreditavam. Lembrando, né, o Epicuro aqui, ele vive numa sociedade onde há uma crença politeísta dos deuses, né? Então ele vai falar, olha, os deuses, eles são imortais, eles são perfeitos, eles são incorruptíveis e eles vivem no estado de paz, né, de felicidade, o qual a gente chama aí, os gregos chamam, né, de ataraxia. Então, eles são totalmente livres de preocupação. Sendo assim, eles não teriam motivos para se envolver, vai dizer Epicuro, nos problemas humanos, já que os problemas humanos são fontes de dor e sofrimento. E os deuses meio que não estão nem aí para os seres humanos. Em outras palavras, os deuses eles não se importam e não se envolvem nos assuntos humanos. Vamos ver aqui, né, o que é que Epicuro ele fala na própria carta, né, sobre os deuses. Ele fala o seguinte, pessoal: os deuses de fato existem e é evidente conhecimento que temos deles. Já a imagem que deles fazem a maioria das pessoas, essa não existe. Ímpio não é quem rejeita os deuses em que a maioria crê, mas sim quem atribui aos deuses os falsos juízos dessa maioria. Com efeito, os juízos do povo a respeito dos deuses não se baseiam em noções inatas, mas em opiniões falsas. Irmanados pelas suas próprias virtudes, eles só aceitam a convivência com os seus semelhantes e consideram estranho tudo que seja diferente a eles. E aqui a gente entra sobre uma ideia também central na filosofia do Epicuro. Lembrando que o Epicuro, pessoal, ele é um atomista. Então, o Epicuro ele não acreditava numa vida transcendente, no sentido de uma vida depois desta. Então, faz muito sentido esse pensamento que a gente vai ver agora do Epicuro. Não devemos temer a morte, segundo Epicuro. Por que não se deve temer a morte, né, sobre o medo da morte? Porque o Epicuro diz o seguinte: enquanto estamos vivos, a morte não está presente. Ao contrário, quando a morte está presente, aí somos nós que não estamos. Ou seja, enquanto você está vivo, a morte não está presente. Mas
Quando a morte está presente, aí é você que não está mais presente, porque você não está mais vivo. Então, o encontro da morte, ela nunca vai acontecer. Por isso, o Epicuro vai dizer que não devemos temer a morte, já que a gente nunca vai encontrá-la. Esse é o raciocínio aí do Epicuro. Portanto, para Epicuro, a morte não é nada, nem para os vivos e nem para os mortos. E aqui a gente passa para mais um tópico da carta, né, sobre pensar sobre o futuro. O que é que o Epicuro fala sobre aquela pessoa que fica pensando no futuro, pensando no que pode acontecer? Ele fala que se preocupar demais com o futuro, pessoal, só gera angústia e sofrimento. É claro que é difícil, né, ainda mais na sociedade que a gente vive, não pensar no futuro, né? Mas o Epicuro ele vai nos alertar sobre a gente ter cuidado de estar pensando demais no futuro, pois o futuro é incerto e está fora do nosso controle. Então, por mais que você faça planos, por mais que você detalhe, mesmo assim você não pode garantir que tudo aquilo vai acontecer. Novamente, para Epicuro, o futuro ele é incerto. Portanto, pessoal, a gente acaba sofrendo mais pela antecipação dos males futuros do que pelos sofrimentos reais, né? E aí, não é que a gente deva ignorar totalmente o futuro, mas a gente deve organizar a nossa vida no presente, né? De maneira simples e prudente. Em vez de estar se preocupando com o futuro, a gente deve se preocupar com como é que a gente está vivendo o nosso presente, como é que está a nossa vida no presente. Devemos viver o agora, né? Devemos viver o presente. Não de qualquer maneira, mas de maneira sábia. Por isso, a questão do ato de filosofar. É preciso filosofar e aí você vai ter um futuro mais tranquilo, com uma tranquilidade maior aí da mente e do espírito, segundo o Epicuro. Então, pessoal, sobre essa questão, né, de viver o momento presente, não viver muito no futuro e até também não ficar muito no passado também, né? A não ser se você precisar ali aprender alguma coisa com o passado, é claro. Existe um filósofo budista que ele fala o seguinte: o passado já foi, o futuro ainda não chegou. Só o momento presente é real. É aqui que a gente tem a possibilidade de agir, né, no momento presente. Não é no futuro, porque não chegou ainda, e não é no passado, porque o passado já foi, você não tem mais interferência no passado. Apenas você pode aprender com ele, né, claro. Também a gente pode lembrar aqui, pessoal, da frase do próprio Buda, né? O Buda ele fala também, né, nos ensinamentos budistas aí, nunca se esqueça do presente momento. O futuro é incerto. O Epicuro ele fala o seguinte aqui na carta, ele fala: nunca devemos nos esquecer de que o futuro não é nem totalmente nosso e nem totalmente não nosso, para não sermos obrigados a esperá-lo como se estivesse por vir com toda certeza, e nem nos desesperarmos como se não estivesse por vir jamais. Portanto, se preocupem em fazer boas escolhas no momento presente. Isso é o que vai trazer a tranquilidade da alma, né? Vai dizer a tranquilidade ao espírito, vai dizer o Epicuro. Pessoal, e aqui a gente entra em mais um tópico aí, mais uma reflexão sobre a vida, né? Que o Epicuro vai descrever ali na carta, vai refletir. Que é sobre os desejos humanos. O que é que Epicuro vai dizer sobre os desejos humanos? O Epicuro é que ele faz uma espécie de classificação dos desejos. E aqui, pessoal, é a parte fundamental para entender a filosofia do Epicuro. Segundo ele, existem desejos os quais realmente conduzem à nossa felicidade, mas há outros desejos que só trazem perturbação para a alma, né? Só gera angústia ao espírito humano. Como é que ele vai classificar aqui os desejos, pessoal? Vamos lá. Segundo Epicuro, existem desejos que são naturais e necessários, ou seja, são os desejos que garantem a nossa sobrevivência, né, e a tranquilidade da alma. Esses desejos que são naturais e necessários, eles devem ser satisfeitos. Então, por exemplo, o que é um desejo natural e necessário? A sede é um desejo natural, a fome, né, é um desejo natural, saciar a fome, né? O sono, né, você ter uma boa noite de sono também é um desejo natural e necessário para o bem-estar do corpo. Então, existem alguns desejos que são naturais e necessários. No entanto, existe também um outro tipo de classificação. Um segundo desejo, que esse desejo é natural e não é necessário. Por exemplo, eu estou com sede, mas eu quero saciar minha sede com uma Coca-Cola, por exemplo, um refrigerante. É necessário eu saciar minha sede com o refrigerante? Não, né? Eu posso saciar minha sede com água. Então, o desejo de saciar a sede ele é natural, mas eu não preciso necessariamente saciar minha sede com um refrigerante. Né? Então, é como se eu estivesse requintando aí o meu desejo natural. O que é que ele fala sobre esses desejos? Eles podem ser satisfeitos? Sim, mas com prudência. Porque quanto mais você
deixa os seus desejos naturais complexos, né? Mas pode gerar uma perturbação, uma dependência. Então, se você começa a beber muito refrigerante, por exemplo, você vai acostumando o teu organismo, o teu corpo a satisfazer sempre aquele desejo com refrigerante. E existe aqui também, pessoal, o terceiro tipo de desejo. Os desejos que não são naturais e não são necessários. São frutos da vaidade humana, né? Da opinião humana, da vaidade humana. E esses, pessoal, nunca vão poder ser satisfeitos plenamente, né? Então, para Epicuro, pessoal, em resumo aqui, você precisa saber escolher bem os seus desejos, aquilo que você está acostumando o seu corpo para alcançar aí a ataraxia, né, que é a tranquilidade da alma. Nós temos aqui uma frase do Epicuro, né, que resume muito essa ideia. Nada é suficiente para quem o suficiente é pouco. Ou seja, uma pessoa que sempre quer mais, né, nunca está satisfeita, ela sempre vai procurar mais, mais, mais e mais. E o muito vai ser pouco para essa pessoa. Enquanto que aquele que consegue ser feliz no pouco, né, no suficiente já é suficiente ali para a felicidade daquela pessoa. Então, para a gente refletir um pouco aí sobre as nossas escolhas, sobre as nossas decisões, o Epicuro, pessoal, a carta de Epicuro, como eu falei lá no início da nossa aula aqui, ela faz a gente refletir sobre a nossa vida. Isso é muito bacana, né? Isso é muito bacana quando você pega um filósofo e começa a pensar sobre a sua vida, não somente sobre ele, mas sobre o que você está fazendo aí no seu dia a dia. Vamos passar aqui adiante, né? Então, pessoal, lá na carta, a partir da página 35, ele fala o seguinte: dentre os desejos, há os que são naturais e os que são inúteis. Dentre os naturais, há os que são necessários e outros apenas naturais, ou seja, os não necessários. Dentre os necessários, há alguns que são fundamentais para a felicidade, outros para o bem-estar corporal, outros ainda para a própria vida. E o conhecimento seguro dos desejos leva a direcionar toda escolha e toda recusa para a saúde do corpo e para a serenidade do espírito, visto que esta é a finalidade da vida feliz. Uma vez que tenhamos atingido esse estado vivo, não tendo que ir em busca de algo que lhe falta, nem procurar outra coisa a não ser o bem da alma e do corpo, e estarás satisfeito. Então, pessoal, ainda falando sobre os prazeres, né, o Epicuro ele começa também a fazer uma relação com os sofrimentos da vida. E em relação aos sofrimentos, pessoal, nem todo sofrimento a gente deve evitar. Se esse sofrimento, né, essa dor, né, for capaz de gerar uma alegria futura, né? Estudar para uma prova, né? Às vezes estudar ali, você sentar ali na cadeira, né? Ficar lendo um texto, fazendo um cálculo de matemática, de física, seja lá qual for a disciplina, às vezes gera uma angústia, né? Um sofrimento ali momentâneo, mas vai gerar uma alegria posterior, que é a aprovação na prova, né? Uma reeducação de hábitos, né? Como ele está sugerindo aqui desde o começo do texto, pode te ajudar na tua saúde emocional, na tua saúde mental. Então, existem certos sofrimentos que eles são necessários para uma alegria maior. E entre outros sacrifícios aí que a gente pode fazer durante a nossa vida, que a gente sabe que vai valer a pena. Então, você pode lembrar aqui, galera, da frase do Aristóteles. Inclusive, eu costumo muito falar essa frase para os meus alunos em sala de aula, né? O estudo tem raízes amargas, mas seus frutos são doces. Pessoal, o estudo nem sempre ele é alegre. Vai ter momento que vai ser chato mesmo estudar, mas depois que você compreende o conceito, depois que você aprende aquele texto, aquele cálculo de matemática, de física, aquele texto de filosofia que você passou ali uma, duas, três, quatro vezes ali estudando, relendo, depois que você entende, é muito bacana, né? Você se alegra com aquilo. As raízes podem ser amargas, mas os frutos do estudo são doces. Então no livro, pessoal, e na carta, na página 39, o Epicuro vai dizer o seguinte: consideramos muitos sofrimentos preferíveis aos prazeres, se um prazer maior advier depois de suportarmos essas dores por muito tempo. Toda dor é um mal, mas nem todas devem ser evitadas. Convém, portanto, avaliar todos os prazeres e os sofrimentos de acordo com o critério dos benefícios e dos danos. E mais adiante na carta, pessoal, o Epicuro ele vai ressaltar novamente, né? A felicidade está na simplicidade, está na vida simples, nos prazeres simples da vida. Então, depois de toda essa reflexão, o Epicuro ele vai dizer, olha, devemos cultivar nossa felicidade nas coisas simples da vida. Caso contrário, vai dizer o Epicuro, quando começamos a requintar, né, a cultivar desejos muito complexos e difíceis de alcançar, esses desejos acabam gerando mais sofrimento e angústia para o nosso espírito, né, para a nossa alma, do que propriamente a alegria e felicidade. Por isso que é muito importante cultivar a vida simples. Pessoal, quantas pessoas nesse momento
não querer um teto para dormir, né, com tranquilidade. E às vezes a gente tem um teto para dormir, tem uma camazinha ali legal, uma rede, uma cama, e não tem. E aí, se essa pessoa tivesse, o quanto feliz ela seria. Uma pessoa que agora está na rua, né, queria ali um prato de comida e não ter uma refeição. E o quanto que a gente às vezes é ingrato, né, não se alegra com o que a gente tem para comer. O quanto que muitas pessoas queriam só um pouquinho do teu cotidiano, né, que você tem hoje. Mas a gente às vezes não se alegra com o que a gente tem. A gente sempre fica focando no que a gente não tem e fica focando muito no futuro. Então o Epicuro, ele nos convida a ser feliz no simples, a olhar para a nossa vida atual e perceber o quão feliz a gente é na simplicidade. Pessoal, lá na carta, ele fala o seguinte: tudo que é natural é fácil de conseguir. Difícil é tudo o que é inútil. Pão e água produzem o prazer mais profundo quando ingeridos por quem deles necessita. Habitua-se às coisas simples, a um modo de vida não luxuoso. Portanto, não é só conveniente para a saúde, como ainda proporciona ao homem os meios para enfrentar corajosamente as adversidades da vida e nos prepara para enfrentar, sem temor, as vicissitudes da sorte. Não são, pois, bebidas, nem banquetes contínuos, nem a posse de mulheres e rapazes, nem o sabor dos peixes ou de outras iguarias de uma mesa farta que torna doce uma vida, mas um exame cuidadoso que investiga as causas de toda escolha e de toda rejeição, e que remova as opiniões falsas em virtude das quais uma imensa perturbação toma conta do espírito. E o bem supremo está nas coisas simples e fáceis de obter, e que o mal supremo ou dura pouco ou nos causa sofrimentos. Pessoal, e no final da carta, né, já aí finalizando, né, o conteúdo, o Epicuro vai dizer o seguinte: medita sobre tudo o que foi dito. E aqui eu convido também a vocês, né, e também a mim também, claro, né, também tô refletindo também aqui, dando aula e refletindo sobre o Epicuro. Reflita sobre tudo que foi dito, vai dizer o Epicuro amanheceu, de dia e de noite, tanto consigo mesmo quanto com os seus semelhantes, né, quanto os amigos, né? Olha, eu estudei Epicuro, né, cara, que fez refletir sobre isso, que legal, faz muito sentido, né? E aí ele fala o seguinte: nunca mais te sentirás perturbado, quer acordado, quer dormindo, mas viverás como um Deus entre os homens. E aí ele encerra a carta, amanheceu. Pessoal, a gente vai passar para o terceiro tópico, né, que é as questões do vestibular, especialmente o vestibular do Enem, mas a gente vai deixar para uma próxima aula, tá bom? Eu espero que vocês tenham realmente gostado da aula, que tenham refletido muito aí sobre a sua própria vida, né, que o sentido da filosofia é isso, pessoal, a gente refletir sobre a nossa própria existência. Se essa aula fez isso, né, se conseguiu mexer um pouco aí com as suas reflexões, então eu já alcancei o objetivo aqui dessa aula. E o Epicuro também, mais ainda, claro, naquele que escreveu aí as reflexões. Se inscrevam no canal, adquiram lá, né, o meu livro, fala comigo lá no Instagram, ou então vai lá no site da Amazon. É isso, pessoal, até as próximas aulas, valeu!